Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora a mais um vídeo sobre planilha orçamentária, né? Fica mais uma aí para as nossas playlists, né? Acompanha aí o canal do YouTube, a gente sempre está lançando etapa por etapa dessa planilha orçamentária. Então, ao final, a gente fecha a possibilidade de se realizar um orçamento de uma obra. Bom, passamos aí da primeira etapa, sobre estudos preliminares, a segunda etapa, montagem do canteiro de obra, terceira etapa, para um movimento de terra. Agora nós vamos para a quarta etapa, né? Então nós dividimos uma obra em etapas, então essa vai ser a nossa quarta etapa. Falando sobre estruturas, né? Agora, como a gente vai interpretar isso? Bom, voltamos também à nossa planilha do atualmente DR, né? Já falamos. A estrutura a gente divide em duas. A gente divide em infraestrutura e supraestrutura. Infra a gente entende que está embaixo e supra dali para cima, ok? Por que tem diferença disso? Muitas vezes o que eu tenho ali de concreto que vai ficar abaixo da terra, eu preciso de um material, principalmente forma, com menos preparo, né? Não é uma forma que vai ter problema na hora de desmoldar, de ficar ali um pedaço ainda da madeira. Obviamente, a gente tem que ter uma forma de qualidade para retirar ao máximo essa porosidade, mas é uma forma que precisa ter menos cuidado do que aquela forma que vai ficar aquele concreto aparente, que necessariamente precisa ficar aquele concreto lisinho, né? Então essa forma ela é uma forma mais especial. E aí tem alguns concretos, né? Quando a gente fala de fundação, que eles são específicos para fundação. Não vou ter, por exemplo, nesse primeiro item aqui, ó, fornecimento e preparo de aplicação de bloco ciclópico. E aquele bloco ciclópico, aquele concreto que vai cheio de pedra, né? Eu faço concreto e coloco aquelas pedras brutas ali dentro, né? Que é a pedra de mão. Ele é um concreto com uma resistência um pouco menor, mas em compensação eu estou levando elementos de alta dureza, agregados de alta dureza e grandes agregados, né? Os agregados graúdos consideráveis. Então, esse é um concreto que eu só tenho na infraestrutura. Então, daí essa necessidade, o que eu posso dizer, que a sua planilha fica mais bem interpretada na hora da realização da obra. Né? O construtor vai pegar ali e falar assim: não, esse é o material que eu vou gastar só aqui no chão. Né? Uma obra para sair do que a gente fala, uma obra para sair do chão, ela tem a sua demora, né? Então eu já sei quanto eu vou receber e quanto eu vou gastar naquele primeiro momento. Por isso que a gente separa essa planilha orçamentária em duas etapas aí no caso de estruturas. Como falei aqui, a questão da forma, né? Ó, forma de tábua de madeira de 2,5 por 30 para a fundação, levando-se em conta a utilização de 5 vezes. Vai ser, a gente vai ver lá na frente, que é uma forma mais barata, tá? Tem o concreto de FCK 30 MPa. Pensa, uma coisa é você lançar esse concreto dentro de um pilar. Outra coisa é jogar direto na fundação. Então, meu custo ali é mais baixo, esse lançamento e adensamento tá mais na mão ali, eu vou fazer uma vibração, tá mais fácil de eu realizar. Consequentemente, o preço desse concreto, pela mão de obra, ele acaba ficando um pouco mais barato, né? Então, a gente entende assim. Concreto magro, né? O fornecimento e aplicação de concreto magro. Então, nossas fundações, elas sempre vão ter que ter ali aquela camada. Escavei concreto magro, forma, aço, concreto. Ah, assim, mas se eu for usar o bloco ciclópico, eu não tenho aço. Né? Como é que eu vou ter um aço dentro daquele bloco que é cheio de pedra? Ele é mais uma fundação mesmo, sem o aço para dar aquela resistência à tração. Ok?
E aí isso vai estar especificado em projeto. Fornecimento, preparo concreto magro, já falei com vocês. Fornecimento, preparo de concreto de 15, 20, 25. Tudo vai depender do projeto. O projeto está pedindo quantos MPa, né? Então eu tenho aqui, ó, 30, 15, 20, 25. E aí fala brita 1 e 2, todos eles, ó. Todos eles já são brita 1 e 2. Lembra da perda que eu sempre falo com vocês? Ó, ele aqui ainda detalha, fala, olha, cuidado, eu já estou considerando 5% de perda. Não vai considerar isso também no projeto, por favor. Tá? Então, já está considerando. Tem uma composição, já viu lá atrás, nos outros vídeos, que a composição já prevê essa perda para o levantamento quantitativo. Forma de chapa, resinado, 12 milímetros, levando-se em conta a utilização de 3 vezes. Então, aqui, ó, isso aqui a gente está falando de chapa compensada resinada. Aqui a gente está falando de tábuas de madeira. São formas com a qualidade melhor. Aqui eu reutilizo 3 vezes só. Aqui eu já reutilizo 5 vezes. Essa planilha podia estar toda junto. Poderia, mas a gente, ela cabe ao orçamentista, quem está elaborando a planilha, ter esse discernimento, que ele pode estar em outro ponto lá. É forma de organização de quem, os responsáveis por estar elaborando a planilha. Já posso adiantar que a planilha do SINAP, isso está mais bagunçado ainda, você não tem essas separações por etapa. E aí cabe a gente procurar e entender o melhor custo aí, usando ferramentas de localização. Fornecimento e aplicação de concreto usinado de 20 MPa, considerando aqui o lançamento manual para a infraestrutura. Tá? Aqui é só o fornecimento e preparo. Aqui é o fornecimento, preparo e o lançamento manual. Tá? Ó, fornecimento, dobragem e colocação de aço. E aí eu tenho que ver qual o diâmetro do meu aço. Aí eu tenho 6.3 a 10, 12,5 a 25, né? Qual é o diâmetro que ele está, se é 60B, né? Fina, de 4.7 a 7, então normalmente a gente usa aí o 5, né? Quando para fazer estribo ou alguma coisa assim, então a gente utiliza esse aço também. A madeira aqui aparecendo de novo, ó, mais formas, né? E aqui ela está diferenciando o quê? Uma vez ou 3 vezes, tá? São formas que a gente vai escolher qual é a melhor para o nosso projeto e qual vai atender o especificado em projeto. Entrando em superestrutura. Então, isso foi as questões de infraestrutura. Basicamente, na planilha, em estrutura, a gente vai ter 3 elementos. 4, desculpa. Eu vou ter o concreto magro na fundação, né? Na fundação, eu vou ter o concreto magro na infraestrutura. Concreto magro, forma, aço e concreto. São os 3 itens aqui. E aí eu tenho uma gama para escolha, qual é o concreto magro, né? Quantos centímetros eu vou adotar ali, qual é a melhor forma para aquela situação. Cada forma é utilizada em uma situação, o que eu pretendo com aquela estrutura. O concreto, qual é o especificado no projeto, né? 25 MPa, 30 MPa, quantos MPa é especificado no projeto, e o aço, qual é o aço que está determinado ali no meu projeto, né? No projeto que foi passado para fazer essa planilha. Muita atenção às unidades de medida. Concreto, eu vou medir em metro cúbico. Forma, metro quadrado. Aço é em quilo. Às vezes pode aparecer, deixa eu ver qual que está aqui, esse lastro, esse concreto magro, né? Ele está em metro cúbico.
ok? Às vezes esse concreto magro, lá na frente a gente vai ver que vai aparecer ele em metro quadrado. E aí, o que eu tenho que fazer? Determinar qual é a minha espessura ali, né? Bom, começando finalmente aqui em superestrutura, a mesma coisa, a mesma ideia, só que eu subi. E aí eu já tenho fornecimento, preparo e aplicação do concreto de FCK de 30, 15, vamos botar 15, 20, 25 e 30 MPa, tá? Eu tenho também, da mesma forma que eu tenho lá na infraestrutura, fornecimento e colocação da forma, de 6,3 a 10. Aqui, ele aparecer 6,3 a 10, ó, o preço é o mesmo. O trabalho que eu tenho vai ser o mesmo, o preço do aço é o mesmo, ele vai ser tudo igual. A verdade é o mesmo, pode ser dizer que é o mesmo item, a composição ela vai ser idêntica. O concreto, agora, esse aqui é o concreto manual e esse aqui é o concreto usinado, tá? Que é o concreto que vem da usina para eu colocar na obra, e aqui eu vou considerar o bombeamento. Aqui é um lançamento manual, aqui é um lançamento dele bombeado. Muita atenção na etapa do que eu vou concretar ao mesmo tempo. Eu tenho todos os pilares para ser concretado. Quantos metros cúbicos vão dar? São mais de 3 metros cúbicos, porque tem empresa que não entrega menos de 3 metros cúbicos. Eu tenho que ver na minha região o que eu tenho lá para isso, tá? Mas eu considero um número interessante eu colocar ele bombeável se eu for gastar um volume de concreto com mais de 3 metros cúbicos. Se eu não for gastar esse volume de concreto mais de 3 metros cúbicos, eu vou colocar ele em um preparo manual. Vou preparar na minha betoneira, tá? Muito atenção a isso, porque senão eu torno, porque os preços são diferentes. O concreto usinado, ele é um concreto que ele fica mais barato. Por quê? Porque ele já vem da usina, eu tenho menos mão de obra para estar tratando aquilo ali. Então ele sai a 349, 350 reais o de 20 MPa, comparando o de 20 quando é preparo manual, 528. Assim, então eu vou sempre colocar usinado, muita calma. Às vezes eu vou ter que comprar 3 para gastar meio. E aí ele não torna-se mais barato. Então esse planejamento ele tem que ser realizado. Quanto de concreto eu vou gastar para saber qual dos dois itens eu vou utilizar. Ok? Partindo aqui, eu tenho o fornecimento da mesma forma lá de cima, né? Dos aços maiores ou o aço CA60. Então, aço sempre em quilo, não modifica, ele vai ser sempre fornecimento, dobragem, colocação em forma. Muita atenção, tem algumas planilhas de referência que colocam só a montagem disso sem o aço. Então, a gente tem que ter essa atenção, que eu tenho que colocar o aço também. Eu tenho que abrir essa composição e verificar, se ela não for clara assim, que aqui está claro para a gente o fornecimento, a dobragem e a colocação desse aço ali dentro. Disse, mas na obra eu vou considerar que eu vou comprar dobrado. Cortado e dobrado, só vou montar. Beleza, de repente seria uma outra composição, não seria essa. Nessa planilha de referência eu não tenho esse tipo. Mas o preço dá mais ou menos o mesmo. Beleza, eu tenho que fazer essa conta, ok? Então eu sempre tenho que buscar mais exatidão. Aqui eu estou considerando que vai ser cortado, dobrado e instalado na obra. Né? Se eu estou recebendo, às vezes aumenta um pouco o preço do quilo do aço, né? Porque ele já vem cortado e dobrado, e às vezes empata. Né? A maioria das vezes é mais barato trazer ele dobrado por causa da mão de obra ali. Forma em madeira compensada plastificada 12 milímetros, estrutura em geral. Então, atenção, esses reaproveitamentos. Voltando, já tem vídeo sobre isso também, mas
Reaproveitamento, o que significa? Não quer dizer que eu tenho que pegar esse reaproveitamento, vou reaproveitar 5 vezes, vou dividir minha obra por 5, então minha quantidade agora é minha quantidade total dividido por 5. Não. A composição ela já vai prever esse valor menor. Percebo aqui, ó, 1 metro quadrado da forma com 5 reaproveitamentos, ela é basicamente a mesma forma, só que aqui está com 5 reaproveitamentos, ela está 67,10. 3 reaproveitamentos, então se aproveita menos, ela naturalmente ela vai ser uma forma mais cara. Atenção para que tipo de material, se aquela época vai ser uma época chuvosa ou não, ver se eu consigo aproveitar realmente essas 5 vezes. Pensa que eu tenho uma madeira compensada, que é uma madeira muito suscetível à umidade, tá? E às vezes eu estou numa época que está chovendo muito, concretei e tal, mas no outro dia caiu um pé d'água, eu não vou conseguir aproveitar essa forma 5 vezes. E aí eu considerei esse custo mais baixo e, na verdade, eu só conseguia reaproveitar 3 vezes. Olha o meu prejuízo aí. Então, muita atenção nessa reutilização dessa forma para ver se realmente eu consigo reutilizar. Não, meus pilares são todos diferentes. Então, você não consegue reutilizar. Se não for para tirar, despregar e pregar em outro lugar, se eu tiver que fazer o recorte daquela madeira, tal, é uma outra montagem, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção aí. Nós temos um tópico especial aqui para concretos aparentes, tá? Porque preciso uma chapa compensada, plastificada, né? Aqui ela está resinada, mas eu diria que ela resinada ou plastificada, ela é a mesma linha de perfeição que eu tenho que trazer concreto. A forma compensada, ela sempre deixa o concreto mais lisinho. Isso é bom para a durabilidade dos nossos concretos. Tá? A gente não pode perder também de vista, inclusive na planilha orçamentária, a durabilidade da nossa construção. Mas isso vai estar lá, esse aqui é o concreto aparente. Com o concreto aparente, opa, eu já tenho que ter um cuidado especial com ele. Ele tem que estar lisinho, bonito. Ele vai ser só envernizado às vezes. Aí eu vou estar colocando toda essa parte aí para ele. Estrutura de concreto aparente, nós já falamos. Lajes pré-moldadas. Bom, eu tenho que tomar cuidado com os vãos máximos, tá? Que determinadas lajes suportam, espessura de capeamento. Então, essa aqui eu tenho 2 lajes por aqui. Laje pré-fabricada treliçada para forro simples. Então, aqui é para forro, não é para sobrecarga, não é para peso, ok? Revestido em vão até 3,5 metros. Então, eu tenho vãos de até 3,5 metros. Eu tenho 4 metros aqui. Esquece que essa daí não é o preço, então. Tá? Eu preciso de uma outra. E aqui embaixo eu tenho ela com sobrecarga de 300 kg. Não, mas meu cliente me pediu, ou pela norma ela estabelece uma carga de 600 kg. Não tenho item para utilizar. Vou ter que buscar outra referência ou buscar pesquisa de mercado. Ok? Porque aqui a gente está restrito a 2 lajes, mas essas são as lajes pré-fabricadas. Assim, mas eu tenho na minha casa lá no meu projeto, uma laje maciça. Bom, eu tenho forma, aqui para cima eu tenho forma e eu tenho escoramento. Então, eu consigo fazer com facilidade. Obras muito horizontais, eu tenho necessidade de fazer juntas de dilatação, né? A gente vê isso lá na escola, no IFES, a gente vê essas juntas de dilatação, elas são bem gritantes, porque são obras muito horizontais, e aí está aqui o preço para colocar por metro para fazer essa junta.
Não é só deixar aquele buraco aberto, né? Tem a função, um buraco aberto ali? Tem, mas eu preciso tratar, fazer um tratamento até para não ter o desconforto para o usuário. Temos uma parte aqui de recuperação de estrutura, tá? Pensando em concreto, vou fazer escarificação, o quanto eu vou escarificar aquele concreto. Nossas edificações elas já estão ficando mais velhas, né? Elas já estão precisando fazer a substituição desses concretos que servem de proteção e resistência por outros concretos que são só melhores de assentar impregnados por agentes agressivos, carbonatação, né? Névoas, névoas salinas. Então, essa é a vibe aí da recuperação estrutural nessa escarificação. Às vezes aparece ali um concreto que tem uma resistência menor, foi visto aí, foi feito um laudo de patologia da estrutura, então ele vai buscar esses itens. Então, tem remoção de concreto, preparação da estrutura do concreto preparação do substrato para receber uma nova camada de concreto, aplicação da cicatópia ou outro equivalente nas ferragens a serem recuperadas, né? Retirada da ferragem corroída, implantação de uma nova, recomposição do concreto danificado com grout ou outros elementos. Aqui, então, essa parte de orçamento é para atender obras com patologia, né? Fornecimento e lançamento de concreto grauteado, tal, coisa assim. Temos um tópico também para muro de arrimo, né? Estabilidade das nossas encostas. Então, tá aqui o muro de arrimo, e aí eu tenho ele 15 MPa, né, com pedra de mão, aplicação em concreto de tábuas de pino. Então, é também uma parte bem específica para fazer muros de arrimo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas está claro aqui para a gente quando a gente tem esse projeto na mão. Beleza? Entendido? Bom, por hoje era essa parte. Então, a gente falou aí sobre estruturas na parte de infra e subestrutura, falou um pouquinho das recomposições de concreto, né? Traçou isso tudo. Segunda parte a gente vai falar, a quinta parte a gente vai falar sobre paredes e painéis, e aí fica para um próximo vídeo. Ok? Um grande abraço, mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês. Falou!